Estrela de 8 pontos. A gente sabe que existem várias estrelas e várias formas de fazer a estrela de 8 pontas. Mas essa que nós vamos fazer hoje, em especial, ela é basicamente feita por duas técnicas indispensáveis no patchwork, que é o Flying Gize e o quadrado formado por dois triângulos, ou o Half Square Triangles. Mas antes de mais nada, já se inscreva aí no meu canal, ative o sininho das notificações para você não perder as novidades. Coloca um likezinho aí para mim, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que, assim como você, adora tudo sobre patchwork. E não se esqueça do seu comentário, porque ele para mim é muito importante. Bom, agora que você já cumpriu com todas as suas funções, é hora de eu cumprir com a minha. Vamos então começar a trabalhar a estrela de 8 pontas. Para a gente começar, a gente precisa entender essa técnica que está aqui, que é a estrela de 8 pontas. Como que a gente vai enxergar essa estrela? Porque como a gente enxerga, a gente vai encontrar facilidade ou não na hora de fazer qualquer trabalho de patchwork. Então agora eu vou te mostrar como que você precisa enxergar essa estrela de 8 pontas para que você entenda o que eu vou te explicar e para que você possa fazer a sua sem qualquer dificuldade. Essa estrela ela é formada basicamente de 3 blocos e a junção desses blocos vai formar a estrela. O primeiro bloquinho ele é simples, ele é um quadrado único central, acabou, ele é único. E é só um quadrado. O outro bloco é esse daqui. Ele se encontra nos 4 cantos. Ele é idêntico, os 4 são idênticos. Então você precisa entender como se faz e montar ele 4 vezes. Ponto. E o terceiro bloco também ele existe 4 vezes. Ele se repete 4 vezes, que é esse daqui. Daqui para lá. E aí basta você aprender e fazê-lo 4 vezes, ok? Então o primeiro bloco que a gente falou sobre ele dispensa qualquer comentário, que ele é um quadrado e você vai cortar o quadrado e vai acrescentar a sua margem de costura. Agora nós vamos trabalhar o segundo bloco, que é esse daqui. Esse é um bloco bem simples, ele é formado de quadrados, retângulos e quadrado formado por 2 triângulos, que a gente chama também de quadrado bicolor e que a gente chama também de Half Square Triangles. Agora você deve estar aí se perguntando, Roberta, cadê as medidas? Pois é, as medidas a gente tem num projeto, que é esse que está aqui na minha mão. Esse projeto ele está disponível para você logo aqui abaixo do vídeo. Na descrição, aliás, vai ter um link lá e você vai clicar nesse link e vai ter lá esse projeto que vai te auxiliar na hora de você assistir o vídeo. Nesse projeto estão todas as medidas que nós vamos falar sobre ela aqui, para essa toalha de 80 por 80 centímetros. Isso pode ser uma toalha de mesa, um centro de mesa, pode ser um painel, um panô, você pode aumentar e fazer uma colcha, mas você pode também diminuir e fazer uma capa de almofada. Mas aí as medidas são outras. Então, para acrescentar para você, eu já deixei no projeto também as medidas, caso você queira fazer uma estrela menor e construir uma capa de almofada para você, tá bom? Então, o projeto está aí disponível, você clica e aí vai te direcionar e você vai adquirir esse projeto. O que que tem no projeto? Todas as medidas para você construir a estrela do tamanho 80 por 80 e para você fazer a sua estrela também de um tamanho menor, que é o tamanho de uma almofada, tá? Agora aqui nós vamos falar apenas da toalha 80 por 80. Bom, primeiramente quadrado central. Ele mede 20 centímetros e aí você vai acrescentar a sua margem de costura. Se for 1 centímetro, 21. Se for 1,5, 21,5. Pronto, ele é inteiro. Agora, nós vamos estudar a
aquelas 4 peças, aqueles 4 blocos das extremidades que a gente já falou que eles são idênticos. Basta fazer 4 vezes. Aí, a gente vai precisar de um retângulo de 20 por 10 mais a margem de costura. Vamos precisar de um outro retângulo que vai medir 30 por 10 mais a margem de costura. Vamos usar 2 quadrados de 10 por 10 mais a margem de costura. E aí, faltaram esses 2 quadrados aqui, que é justamente o quadrado bicolor, que é o que nós vamos aprender a fazer agora. Sempre que a gente vai fazer um quadrado bicolor, a gente pega a medida final desse quadrado, que no nosso caso é 10 centímetros, é como se fosse um quadrado inteiro. Qual que é a medida do meu quadrado inteiro? É 10. Tá, mas eu vou fazer um quadrado bicolor. O que que é isso? Esse quadrado ele não vai ficar inteiro, ele vai se dividir na diagonal e aí vai vir um outro de outra cor e vai ser costurado nele. Nessa costura, ele vai perder medida. Então, a gente precisa acrescentar uma medida para que, na hora que a gente faça o bicolor, ele permaneça do mesmo tamanho que esse quadrado inteiro, que no nosso caso é 10 centímetros. Tá, então para a gente fazer o bicolor, nós vamos precisar de um quadrado da cor que a gente escolher, na medida de 10 centímetros, que é a nossa medida final, mais a sua margem de costura, mais 1 centímetro, sempre assim. Então, o meu quadrado ele vai medir 12 centímetros, porque é 10 mais 1 da minha margem e mais 1 da diagonal que eu vou precisar acrescentar. O mesmo eu vou cortar do tecido neutro, que na hora que eu juntar os dois, eles vão me dar esses 2 quadradinhos bicolores aqui. Agora, com os 2 quadrados já cortados na medida certa, nós vamos pegar o tecido neutro e no avesso nós vamos riscar a diagonal, margem de meio centímetro para um lado e margem de meio centímetro para o outro lado. Vamos colocar direito com o outro quadrado e a gente vai costurar exatamente em cima das 2 margens que a gente acabou de fazer. Próxima etapa agora, nós vamos cortar em cima da diagonal riscada. E aí, nós já teremos os 2 quadrados formados por 2 triângulos, ou seja, o quadrado bicolor. Os bicolores estão prontos. Agora, a gente pode montar mais um bloco e será igualzinho a esse daqui que eu já trouxe pronto. Afinal de contas, a gente precisa de 4 iguaizinhos, então basta a gente montar um. Nós vamos colocar um bicolor e o outro, as 2 cores que não são neutras, bicando um com o outro. Vamos colocar o quadrado inteiro, dessa forma aqui. Aí, a gente vai pegar o retângulo menor, costurar do lado esquerdo e depois nós vamos pegar o retângulo maior e costurar em cima. Então, a sequência de costura é os 2 quadrados, depois esses 2 quadrados aqui. Isso pronto, nós vamos uni-los. Depois, retângulo menor e por último, o retângulo maior. Já juntamos os quadrados bicolores com os quadrados inteiros, formando um quadrado maior, que deve ser da mesma medida que este retângulo menor. Muito cuidado com o encontro das costuras para que fique bem perfeitinho. Agora nós vamos costurar o retângulo menor e por último o retângulo maior, seguindo essa sequência. Terminamos o bloco com
os bicolores, já temos os 4 prontinhos e idênticos. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é a construção dessa peça que está aqui. Essa parte do bloco que nós vamos fazer agora, ela é formada por 3 flying guises. Essa parte aqui é um flying guise, essa daqui é outro flying guise e esta daqui é um terceiro flying guise. Diferença entre eles: esse flying guise aqui, ele tem a base neutra com quadrados vermelhos. Esse outro aqui, ele tem também a base do mesmo neutro com quadrados de uma cor diferente. E esse último flying guise aqui, ele vai ter a base da mesma cor que esses quadrados aqui e os seus quadrados serão neutros. Isso tudo que nós falamos aqui, vocês vão entender exatamente agora que nós vamos fazer a demonstração de cada um deles. Primeira coisa que a gente precisa que fique bem claro é que existem várias formas de fazer um flying guise. E aqui nós vamos adotar uma delas, que é a partir de um quadrado. Segunda coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é na disposição das cores dos tecidos, porque o flying guise ele é feito da mesma forma. A alteração, a mudança e o uso do tecido correto é que vai dar o formato da estrela, tá? Então agora a gente vai prestar atenção não só na forma de fazer o flying guise, como nos tecidos que eu estou utilizando. Aqui estão os 3 flying guises que a gente vai fazer. A forma de fazer é a mesma. O que vai mudar são os tecidos que nós vamos usar. O primeiro flying guise, a base dele, o quadrado maior, é neutro. E os quadradinhos menores é da mesma cor que o quadrado central. O segundo flying guise, a base dele também é neutra, porém os quadradinhos menores é de um segundo tecido colorido que você vai escolher qual que você quer. E o terceiro flying guise precisa ter a base, que é o quadrado maior, do mesmo tecido que os quadradinhos menores do flying guise anterior. E por sua vez, os seus quadradinhos menores, eles precisam ser neutros. Então vamos fazer um resuminho disso aqui. 2 flying guises com o quadrado grande neutro, o quadrado menor do pequeno é da mesma cor que o quadrado central e o quadrado menor é de um outro tecido à sua escolha. E o terceiro flying guise, a base dele precisa ser da mesma cor dos quadradinhos menores anteriores e os quadrados menores precisam ser neutros. Isso vai dar o formato à estrela. Agora nós vamos falar sobre as medidas e do passo a passo de como fazer os flying guises. Um quadrado grande na medida de 23 centímetros e 4 quadrados menores na medida de 12 centímetros. A hora que eu trabalhar essas peças, eu vou obter 4 flying guises. Por que esse quadrado maior mede 23 centímetros? Porque é a medida final, que é 20, que é a mesma medida do quadrado central, mais a minha margem de costura, que no caso é 1 centímetro, mais 2 centímetros, porque ele vai ser cortado nas duas diagonais, daí 23. E esses 4 quadradinhos aqui é a medida final dele, que é 10 centímetros, mais a minha margem de costura, que é 1 centímetro, mais o acréscimo de 1 centímetro, porque ele vai ser cortado em uma diagonal. Próximo passo, os 4 quadrados menores, nós vamos riscar os 4 na diagonal e fazer uma margem de meio centímetro para cada lado da diagonal. O primeiro quadrado menor será colocado na extremidade direito com direito do quadrado maior. E venho com o segundo quadrado e coloco na outra extremidade. O cuidado que a gente precisa ter aqui é que as linhas traçadas nas diagonais, elas precisam se encontrar. Essas duas linhas precisam estar na mesma direção e é exatamente aqui que nós vamos costurar. Costuras feitas, vamos cortar
exatamente na diagonal, dividindo o quadrado maior em duas partes. Vamos levantar o triângulo e vai ficar com um formato de coração. Por isso que a gente fala que esse flying giz é feito pelo formato do coração. Agora nós vamos pegar o terceiro quadrado e colocar na última extremidade do quadrado maior, dessa forma, direito com direito, e vamos novamente costurar as duas diagonais. E a mesma coisa nós vamos fazer com o outro coração do último quadrado menor, direito com direito, costurar nas duas diagonais. Depois de costurados os dois últimos quadrados menores, só nos resta cortar na diagonal. Já temos os 4 primeiros flying giz prontos, agora nós vamos repetir o mesmo processo com esses 2 grupinhos aqui. Agora sim, bicolores prontos, flying gizes todos prontos, agora a gente pode montar a nossa estrela de 8 pontas. A etapa seguinte agora então será juntar todos os flying gizes, formando 4 peças iguais a essa daqui. Próxima etapa, juntar as fileiras no sentido horizontal. Muito cuidado nesse momento para a gente não inverter nenhuma das peças e tirar a característica da estrela. Faltam apenas mais 2 costurinhas para juntar as 3 fileiras e eu já volto para te mostrar a minha estrela pronta. Olha só que coisa mais espetacular! Imagina uma estrela dessa na sua mesa da sala ou em cima da sua cama. Com certeza ela irá brilhar. Então clica aqui na descrição do vídeo, adquira o seu projeto e bora fazer a sua também.